Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje é um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu trago por aqui, né? Esse canal é mais composto por vídeos sobre vlogs, livros, e hoje a gente vai falar assim sobre livros, mas de uma maneira um pouco mais séria. E até talvez um pouco mais teórica. Enfim, vou testar esse novo formato. Bom, gente, recentemente eu tô com alguns problemas pra ler. E aí isso envolve questão de concentração, passar tempo lendo, enfim, várias questões. E eu acho que eu identifiquei a minha causa e como eu acredito que muita gente também deve passar por isso, eu achei melhor vir aqui e trazer isso como uma maneira da gente discutir e conversar. Muita gente adora falar que quando não tá conseguindo ler é a tal da ressaca literária. Ou então, como eu gosto de chamar, uma preguiça mesmo. E na minha cabeça, nos últimos dias eu tenho tentado ler, eu comecei a ler vários livros e nenhum ia pra frente, ou então eu pegava, tipo, lia 1, 2 dias muito e aí parava, abandonava a leitura. Aí depois eu tentava pegar de novo e, enfim, ia seguindo dessa maneira. E na minha cabeça eu poderia virar e falar, eu tô de ressaca literária. Mas, honestamente, o que é uma ressaca literária, gente? Eu comecei a tentar refletir e achar uma causa, porque assim, eu passo por isso de vez em quando, não é uma novidade. E isso na realidade sempre me incomoda, porque eu gosto de ler e eu gosto muito de falar sobre livros. E quando eu estou falando sobre livros e não estou lendo, eu me sinto uma bela de uma hipócrita. E talvez aí muitos leitores se identifiquem com isso, aquele clássico leitor aesthetic que carrega um livro na bolsa só por carregar. Enfim, era isso tudo que eu não quero ser, mas muitas vezes eu acabo sendo. Bom, nessa minha investigação aí super introspectiva, eu cheguei à seguinte conclusão: o meu problema é tempo de tela. Sim, gente, o meu tempo de tela estava assim terrível. Coisa que eu pensei, olhando, né, pros números, pra quantidade de horas que eu tava passando aí no telefone e principalmente, né, nas redes sociais, eu me assustei pra caramba. Porque, graças a Deus, eu tenho até bastante tempo livre, mas o meu intuito com esse tempo livre não é ficar gastando ele na internet. Atualmente eu sou estudante e faço parte de alguns programas aí de extensão com bolsa, então eu não trabalho fora. A minha carga de trabalho semanal não é muito alta, por isso eu tenho bastante tempo livre. Mas o meu intuito, quando eu entrei nesses programas de extensão que me permitiam ter acesso a essas bolsas, né, era eu ter mais tempo livre com propósito. Não era pra ficar à toa. Então, mais uma coisa que tava me frustrando muito, porque, poxa vida, eu não tô conseguindo conciliar aquilo que eu preciso fazer por conta da internet. E eu não tô fazendo nem aquilo que eu gosto de fazer, que é ler. Então, tudo isso estava me chateando muito. Mas eu decidi explorar um pouco mais sobre esse assunto. E aqui eu quero trazer para vocês agora alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, especificamente a 6ª edição de 2024. Essa pesquisa acontece de ano, não é todo ano, né? Então, às vezes se passam uns 5, 6 anos, aí tem uma nova edição. A última que tivemos foi a de 2024, e então eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Primeiramente, eu não vou focar tanto nesse assunto, mas com toda certeza o número de leitores, livros lidos, caiu. Mas o meu foco não é esse. Eu vou deixar o link aqui na descrição da pesquisa para vocês poderem pesquisar mais por conta própria mesmo, caso vocês queiram, né? Mas, assim, sem sombra de dúvidas, caiu esse número. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre as dificuldades de leitura. Essa é uma pesquisa muito completa, digamos assim, e ela abrange vários aspectos da leitura, inclusive é pesquisado e apresentado pra gente as principais causas que as pessoas apontam como dificuldades para ler. 38% dos entrevistados do ano de 2024, né, no caso, apontaram que não tem muita dificuldade, não tem dificuldade nenhuma. Mas a gente pode concluir só disso daí que 62, né? Tô errado? Não, é 62% dos entrevistados têm problemas para ler. E aí, gente, os problemas são: não tem paciência para ler, leiam muito devagar,
tenho problemas de visão ou outras limitações físicas que dificultam a leitura, não tem concentração suficiente para ler, não compreende a maior parte do que lê ou não sabe ler. Essas são as principais causas. E sendo bem honesta, gente, a única causa assim mais complicada aqui dessas expostas é a que tem problemas de visão ou outras limitações físicas. Todas as outras, elas podem muito bem, e eu vou mostrar aqui pra vocês, estarem ligadas com simplesmente um excesso de tecnologia na nossa vida. Não ter paciência pra ler muito devagar não é uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que eu leio muito devagar, mas eu faço isso propositalmente para poder absorver muita questão. Agora, se a pessoa lê muito devagar, significa que simplesmente ela não tem o hábito de ler. Então, é uma consequência ler devagar, sabe? Não ter concentração suficiente para ler tá ligado com certeza à internet e às redes sociais. Não compreender a maior parte do que lê, não saber ler, nossa, gente, se a gente for pegar os dados de analfabetismo funcional no Brasil também, aí é outra história, mas, assim, nosso país não é um país leitor, isso fica muito claro. E todas essas questões aqui, elas podem ser trabalhadas à luz de uma perspectiva de que o Brasil, assim como não é um país leitor, também é um dos países mais ativos nas redes sociais. Somos um dos países mais ativos online. O país dos memes, o país que dá engajamento. A gente é assim. Mas pra ler ninguém quer. Se somos um país que não lê, que tem muita dificuldade pra ler, que ou não sabe ler ou não compreende o que lê, ou então que não tem nem paciência ou concentração pra ler um livro, isso gera problemas tão grandes, pessoal, mas tão grandes. As pessoas aqui nessa pesquisa falaram que tem essas dificuldades para leitura, mas a leitura não necessariamente você vai se deparar com ela só em um livro. Afinal de contas, nas redes sociais existem legendas, existem comentários. E se essas pessoas não entendem o que leem, elas também não vão conseguir interpretar bem mesmo comentários de internet. E aí a gente já vê um problema gigantesco se abrindo, porque são milhares de comentários todos os dias. E muitos haters, muitas discussões online acontecem simplesmente porque as pessoas não têm capacidade de interpretar texto. Basicamente, muitas discussões poderiam ser inexistentes se as pessoas lessem mais. Há alguns anos atrás, eu li um livro chamado Nação Dopamina. E recentemente eu resolvi dar uma olhada ali nele rapidamente de novo pra fazer esse vídeo, porque eu lembrava de algumas coisas assim brevemente que eu achei que poderia ser útil e eu tava certa. Então aqui eu vou trazer dois conceitos que a autora traz no livro, que é o conceito de hedonismo, e sim, aparece em todo lugar essa palavra, né? Que é simplesmente a busca excessiva do prazer, e o conceito de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. E caso você já tenha lido esse livro, eu também posso colocar aqui um link dele na Amazon, acho. Enfim, vou tentar aqui, galera. Deem uma olhada aí na descrição. Mas se você já leu esse livro ou já ouviu esses conceitos, talvez você já tenha visto qual é a ligação entre essas duas coisas. Acontece que a autora, ela vai fazer uma ligação entre o hedonismo, né, a busca pelo prazer excessivo, e a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Porque o nosso corpo, ele tem uma programação própria. E os neurotransmissores, tais como a dopamina, eles atuam no nosso corpo porque atuam, a gente não tem como fazer mudar. E tudo que a gente faz vai ter alguma consequência ou resultado e gerar ou não relações com esses neurotransmissores na gente. E a dopamina, ela é um neurotransmissor que pode estar envolvido tanto nas atividades da internet, nas redes sociais, mas ela também pode estar envolvida no livro. Mas tudo é questão de quantidade. Acontece que quando a gente tá em um pico de dopamina, que o pessoal gosta de associar dopamina ao prazer, mas a realidade é que a dopamina é aquilo que... a expectativa, tá muito mais ligada à expectativa, né? Se vocês lerem o livro novamente, isso vai estar bem nítido, né? A expectativa do prazer é o que nos gera dopamina. E no caso das redes sociais, e especificamente em redes sociais que tem, né, a rolagem infinita,
uma expectativa eterna. A gente nunca para de ter expectativa porque a gente nunca sabe o que vai vir na próxima rolagem de tempo. Então, redes sociais nos dão um bom dopaminérgico, mas assim, é muito. Porém, como a autora explica, nosso corpo se autorregula. Então, quando a gente desliga o telefone, desliga aquela tela, a gente não vai sentir prazer, não. Aliás, a gente não vai sentir nada legal. Não vai ser nem um pouco prazeroso. A gente vai odiar o mundo. E é por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, quando a gente tira a tela de uma criança que tá ali 5 horas mexendo no telefone, YouTube e tal, sem parar, ela tem uma crise de raiva. Porque ela não controla as suas emoções. Mas muito se enganam quem pensa que em adultos também não é assim. A diferença é que o adulto controla um pouco mais a sua reação. Mas dentro da cabeça dele, ele tá com tanta raiva e ódio do mundo igual aquela criança. E isso se aplica em todas as áreas da vida, inclusive na leitura. Então, gente, se estamos passando muito tempo na internet e nosso corpo está tendo esse bom dopaminérgico, a gente não vai conseguir largar o telefone e ler um livro com a mesma facilidade, tranquilidade e prazer que nós o faríamos se não tivéssemos passando tanto tempo na internet. Quanto mais buscamos o prazer imediato das redes sociais, menos a gente vê prazer em todas as coisas do mundo. A realidade é essa. A gente não vê mais prazer, tanto prazer pelo menos, em ficar com a família, em comer uma coisa gostosa talvez, em ver uma paisagem bonita ou ler um bom livro. E por isso a gente precisa tomar cuidado. Mas falando sério, se as redes sociais estão, entre aspas, roubando aí o nosso prazer da leitura e estamos lendo cada vez menos como sociedade, talvez ali, fazendo um recorte, né, gente? Existem muitas e muitas questões para um abandono da leitura, mas trazendo essa perspectiva de linkar as redes sociais como um dos principais motivos para a falta de leitura, qual a consequência disso? Ler dá trabalho. É trabalhoso. O seu cérebro tem que imaginar e tem que projetar e sentir tudo que o autor está passando. Isso a gente está falando de um livro de ficção. Se a gente estiver falando aqui de um livro educativo ou então de caráter informativo, é ainda mais complicado, porque você está aqui, ó, tentando entender ao máximo, tentando montar um quebra-cabeça na sua própria cabeça. Então, ler faz a gente ficar mais inteligente. Ler te deixa inteligente. Essa é a realidade. E se nós não estamos lendo, automaticamente não estamos trabalhando o nosso cérebro de uma maneira tão intensa quanto a leitura poderia trabalhar. Primeiro ponto. Mas temos outros pontos a tratar. Ler, e aí, principalmente, vamos falar aqui de literatura de ficção, nos trabalha também o nosso emocional, nos ajuda a compreender melhor, a ter mais inteligência emocional de fato. A gente acaba se projetando nos personagens, no que os personagens estão passando e sentindo, e isso nos ajuda a entender melhor. E, sinceramente, gente, quão útil seria essa inteligência emocional desenvolvida, bem desenvolvida e trabalhada, com que bons leitores normalmente possuem na nossa sociedade atualmente, onde temos tantos problemas, de fato, psicológicos, e isso está sendo muito falado, mas é engraçado porque a gente vê pouca gente, de fato, falando sobre como a leitura tem efeitos positivos com relação ao emocional de cada um. E aí eu tô falando isso com conhecimento de causa, gente, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho uma inteligência emocional até que razoável, mas muito porque eu li bastante durante o meu desenvolvimento, na minha infância e adolescência, eu li muito. Meus pensamentos, os meus problemas, eu já tinha visitado isso de algumas maneiras através dos personagens das minhas histórias preferidas. Então eu já sabia como enfrentar, mesmo sem nunca ter enfrentado de fato. Entendem a questão aí? Outra questão é a tal da paciência. A internet e, como eu falei, principalmente a rolagem infinita aí de alguns aplicativos de redes sociais, nos torna muito impaciente. Porque se algo não nos conquista nos primeiros 15, 20 segundos, a gente rola pra baixo. Um livro não. Um livro você precisa ler ele pra compreender, pra entender, e aí às vezes você passa 300 páginas
acompanhando aquela história. 300, 400 páginas em uma única linha de raciocínio. Isso trabalha a tua paciência de uma maneira que nenhuma rede social poderia trabalhar. Outra coisa relevante de se falar é a questão da influência. Porque um bom livro, assim como as pessoas que você segue nas suas redes sociais, elas podem te influenciar de diversas maneiras. Mas quando a gente está falando do tipo e do tamanho da influência e da fonte dessas influências, as coisas são muito discrepantes. Porque na sua rede social, o algoritmo te mostra o que você quer ouvir, o que você vai ouvir. Então, a tendência é, para você vai aparecer as coisas com as quais você concorda. Você não tem poder de escolha, o algoritmo escolhe por você. E então, é um pouco tendencioso, vamos combinar? Sem contar que faz você ficar, mais uma vez, extremamente impaciente e intolerante com qualquer opinião contrária à sua. E não te faz ficar ciente do porquê as pessoas que têm opinião contrária à sua pensam daquela maneira. Um livro não. A começar, um livro você escolhe. E vou te contar, muitas pessoas que gostam de ler, elas leem coisas que contradizem, que são contrárias àquilo que elas acreditam. Simplesmente porque pessoas que gostam de ler, pessoas que têm o costume, o hábito de ler, gostam de conhecimento. E conhecer através de uma leitura, ou seja, um material longo, que vai exigir uma linha de raciocínio longa, que você precisa acompanhar do começo ao fim para conseguir compreender completamente a visão oposta sua, te gera empatia. Que é uma coisa que a gente está precisando tanto nesse mundo, Senhor, por favor. E mesmo que não seja um tema específico que a pessoa está lendo e estudando sobre, ela sabe que vai se deparar com um pensamento completamente diferente do dela, as histórias de ficção muitas vezes trazem personagens muito diferentes de nós. E nós estamos ali lendo o que se passa na cabeça desses personagens. Isso por si só já nos gera muita empatia por eles. E nos faz compreender o porquê que eles pensam como pensam. Novamente, a empatia sendo trabalhada através da literatura. É claro que livros ou redes sociais você vai ser influenciado. Somos influenciados por tudo na nossa vida. Mas a diferença é a maneira que você está sendo influenciado. Porque um livro você vai conhecer do começo ao fim uma história, ou então, de fato, uma teoria, uma informação completa, que vai te exigir pensamento crítico acerca do assunto com o qual você está lidando. Na internet, você nem provavelmente vai escolher o que está aparecendo para você e você vai ouvir a opinião de outras pessoas e a opinião dos outros vai estar pronta, você não vai precisar pensar. Então você só aceita e repete. Essa é a principal diferença da influência literária e da influência da rede social, eu diria. Então, assim, o caráter delas é bem diferente. Tem muitas outras diferenças também que a gente poderia pontuar, mas a ideia aqui é ser um vídeo rápido, porque as pessoas não assistem vídeos longos. Mas, de maneira geral, gente, as redes sociais nos trazem muita impaciência, intolerância e ignorância. A verdade, gente, é que nosso mundo foi moldado em muitas questões, em muitos casos ali, por histórias. Histórias mudam o mundo o tempo inteiro. Então, se deixamos de conhecer as histórias que marcaram a humanidade, que referência de vida nós temos? Que conhecimento geral de mundo nós podemos ter a oferecer? A gente entra em uma conversa muitas vezes e a pessoa que nós estamos conversando pode ter um conhecimento maior de mundo e a gente vai ficar sem entender nada. Então, as redes sociais, sem leitura, elas geram isso. E o excesso de redes sociais prejudica a nossa vontade e experiência de leitura. Então, o fato é, galera, gostando ou não gostando, eu acho que tá na hora da gente ler. Porque como eu mostrei aqui, e eu espero que tenha ficado claro, a leitura, ela é quase como um remédio para os malefícios do tempo de tela excessivo. Se a gente parar para comparar, enquanto a leitura nos influencia e gera em nós certos efeitos, esses efeitos são contrários aos efeitos e influências que as redes sociais geram na gente. Então, é um momento que
aparentemente, galera, baseado nessas informações, é extremamente necessário voltarmos a ler. E aquilo, eu sei que é difícil, eu tô passando por esse problema. Inclusive, vai sair aqui um vlog no canal, um vlog de leitura, que eu tô penando pra terminar de ler Orgulho e Preconceito. Não porque a história é ruim, eu já falei isso 50 mil vezes, parece que toda vez que eu ligo a tela do telefone eu falo isso, vocês vão ver quando assistirem o vlog. Mas é real, não é porque a história é ruim, mas é porque eu tô muito mal influenciada por todas essas questões que eu apontei aqui no vídeo. Então eu tô nesse processo de lutar contra o tempo de tela, e aí eu criei vários mecanismos aqui para tentar diminuir o tempo das redes sociais, mas eu também tô me obrigando a ler. E é um pouco triste, eu confesso falar isso, porque eu gosto de ler. Mas eu tô nessa fase de que eu tô preferindo aí horinhas no Instagram que não vão me acrescentar nada a livros. E isso é muito triste. E eu tô lutando com isso sim, porque eu não quero passar por todos esses efeitos aí da internet. Eu não quero ser uma pessoa que não consegue compreender um comentário na internet, gente. E eu espero mesmo, de verdade, que a nossa sociedade acorde. Então, pra fechar, galera, como um resultado, um apanhado geral aí de tudo que foi falado, vamos ler? De verdade, 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, de diminuir o tempo de tela propositalmente, se forçar a não mexer no telefone, porque esses efeitos estão cada vez mais catastróficos e a gente vê isso na história do mundo, né? A cada dia num jornal um absurdo diferente. E independentemente do teu lado político, religioso e tal, eu creio que você tem esse mesmo pensamento. Eu acho que todo mundo percebe que quão o mundo tá caótico. E é isso, pessoal. Vamos ler mais, ter mais conhecimento, mais inteligência emocional, mais paciência e empatia pelo próximo, principalmente. E vamos usar as armas que nós temos a nosso favor. Não vamos nos deixar nos influenciar por coisas tão supérfluas, tão vazias e passageiras, quanto uma rede social que você entra ali no loop e quando você desliga 2 horas depois você já nem lembra mais do primeiro vídeo que você assistiu. Vamos ler mais? Trocar esse tempo de rede social pelo tempo de leitura? É esse o meu convite para você hoje e eu acho que por hora fechamos por aqui. Se vocês quiserem, logo mais vai sair o vlog de leitura aí de Orgulho e Preconceito e eu vou mostrar um pouco da minha luta, porque tá difícil, não vou mentir pra vocês, tá difícil. E olha que eu gosto de ler, e eu tenho o hábito de leitura desde criança, lembrando disso. Então, é complicado. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possa ter feito vocês refletirem pelo menos um pouco sobre todo esse assunto, né? Os links tanto da pesquisa quanto do livro Nação Dopamina, se eu encontrar, vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai estar as minhas redes sociais, o link para elas. Me sigam lá para vocês acompanharem um pouco mais de perto aí minhas leituras. Eu tô pensando em trazer resenhas de fato para o Instagram principalmente. Enfim, tô pensando aí em fazer coisas novas. Mas aqui no YouTube eu também tô tentando postar toda semana. Os vídeos saem às quartas-feiras. Tô oficializando aqui, galera. Toda quarta-feira, então, temos vídeo. E eu tô escrevendo um livro. Eu tô documentando por aqui, pelas minhas outras redes sociais também. Então, se você também se interessa por esse assunto de autores nacionais, literatura brasileira, não se esqueça de me seguir, comentar nesse vídeo, dar gostei e, enfim, gente, me ajuda aí, por favor. Mas é isso, por hoje é só e eu vejo vocês na próxima. Tchau!